Partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Fala assim bem forte: a multidão de um lado, Jesus e os discípulos do outro lado. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E Jesus, levantando os olhos, contemplando aquela multidão, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros ou 200 denários de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, que sobejaram, para que nada se perca. Diga novamente bem forte: para que nada se perca, para que nada se desperdice. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de pão, dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Pai, essa é a tua palavra, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos na tua casa, pelo privilégio de podermos te adorar e pelo privilégio de ouvirmos a tua voz. Senhor, fala ao nosso coração, abrimos o nosso coração para ouvirmos a tua palavra. Pai, a tua palavra diz que nós guardamos a tua palavra para não pecarmos contra ti. Em nome de Jesus, Deus venha transformar a vida de cada 144, de cada 12 da Filadélfia nessa noite. Que a tua palavra venha, Deus, como uma espada de 2 gumes, Senhor, e separa o antes, Deus, e haja como o pastor Guilherme pregou ontem, um agora em diante na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, que as nossas vidas não sejam desperdiçadas sendo pessoas normais, mas que algo sobrenatural aconteça, porque esse é o plano e o projeto de Deus para cada um de nós, Senhor. Amém e amém. Queridos, ali naquele dia estavam as multidões e os discípulos. As multidões vão ficar desse lugar aqui à minha esquerda, e os discípulos do lado direito. Naquele dia muita coisa iria acontecer. Eu estou falando como se eu estivesse num momento que ainda não tivesse acontecido nada. Mas naquele dia onde a multidão estava ali cercando Jesus, e Jesus e os discípulos também estavam naquele lugar. Naquele dia uns iriam receber, mas os outros iriam dar naquele dia. Aqueles que estão à minha esquerda, naquele dia eles receberiam, a multidão iria receber, mas os discípulos teriam a missão de dar. Uns seriam servidos e outros estariam ali para servir. Uns estavam descansados, enquanto outros tinham um peso da responsabilidade de resolver o problema que tinha ali naquele dia. Aquela multidão estava descansada, os 12 tinham a responsabilidade, o peso da responsabilidade de resolver aquele problema. Uns estavam aguardando ali, todo mundo no meio daquela multidão, pensando que ninguém estaria percebendo a presença deles. Sabe aquelas pessoas que se escondem na multidão e pensam que ninguém está vendo eles? Aquela multidão estava ali contemplando Jesus e os 12, conversando como que numa roda ali de conversa e discutindo como iriam resolver aquele problema. Quando houve a multiplicação dos pães e peixes, houve um milagre, algo sobrenatural tinha acontecido perante uma multidão, e isso não passaria desapercebido. Todos naquela nação ficariam espantados naquele dia, porque Jesus ia fazer um milagre. Jesus, ele aproveita o problema,
a falta de comida, a falta de alimento para aquela grande multidão e transforma esse problema numa grande oportunidade para ensinar uma lição para aqueles que desejavam aprender. Não era para todo mundo, era para aqueles que queriam aprender a lição. Quem são essas pessoas, pastor? São aqueles que assumem a responsabilidade, aqueles que se colocam como disponíveis, aqueles que assumem um papel de liderança diante de uma multidão, aqueles que querem aprender as lições de Jesus para uma liderança forte. Esses são aqueles que entendem que podem sim falar, eu posso me esconder no meio de uma multidão. Mas aqueles que estavam à direita, os discípulos de Jesus, disseram para ele: Jesus, eu estou aqui. Eu não sei como fazer, eu não tenho ideia como resolver, mas eu sinto que eu tenho o dever de pelo menos me colocar à disposição para ouvir o que o Senhor vai mandar eu fazer. Aquela multidão, ela tinha pessoas ali se escondendo, pessoas altamente capacitadas que poderiam ajudar Jesus também a resolver aquele problema, mas apenas um pequeno grupo estava disponível para que Jesus ensinasse a resolver aquele problema. Jesus, ele chama os 12 e conversam. E ali, quando Jesus está conversando com os 12, a multidão ali afastado, ele faz uma pequena reunião com seus discípulos. E ele começa a conversar, ele começa a analisar e ver a multidão. E fala para os 12, olha, nós temos um problema aqui hoje. As pessoas querem me ouvir, as pessoas estão atraídas pelos milagres que eu estou fazendo. Mas nós estamos com um pepino grande para resolver aqui. Eles não têm onde comer. Eles não têm o que comer. E Jesus joga essa responsabilidade para os discípulos, para a equipe. Entenda que os discípulos não teriam a responsabilidade de alimentar, porque Jesus sempre esteve em volta das multidões. Mas essa e outra vez, foram 2 vezes que Jesus e os discípulos assumiram a responsabilidade de alimentar essas multidões que estavam ouvindo eles. Jesus, naquela reunião, ele faz uma pergunta para os 12. Onde conseguiremos pão? Foi essa pergunta ou não foi que Jesus fez? Sim ou não? Não. Não foi essa pergunta. Jesus perguntou lá no versículo 5. Coloca o versículo 5. Jesus está perguntando: onde compraremos pão? E não onde encontraremos pão. Esse detalhe é muito importante. Jesus está apresentando uma solução para aqueles discípulos. Jesus está jogando uma verde para aqueles discípulos. Jesus está incitando, aqueles discípulos a raciocinarem numa linha ali de pensamento. Jesus está perguntando: onde nós compraremos pão para essa multidão? Quando Jesus fala em comprar, ele começa a ativar na mente dos discípulos a questão financeira, a questão de cálculo, a questão de exatas, a questão da razão. E aqueles discípulos começam e respondem a Jesus. Logo depois, no versículo 6 diz, no versículo 7, Filipe começa a dizer: não, 200 denários de pão não é suficiente, Senhor. O Senhor está falando que a solução é comprar alguma coisa? E outro problema, quem ali estaria vendendo pão naquele dia? Quem ali estaria disponível? Quem estaria ali disponível para vender pão naquele dia? Tem algum vendedor ambulante por aqui? Era a pergunta que tinha que ser feita naquele dia. E deixa eu te falar algo, na Palestina isso é muito normal no Oriente Médio. É a mesma coisa daqui. Quem já foi para um circo? Alguém já foi para um circo aqui? Alguém já viu algum vendedor de pipoca no circo? Ô, pipoca, quem quer? Alguém já viu isso? Já. Você já foi no estádio ali no Albertão? Você já viu o pessoal? Você já foi em algum show ali no Atlantic City, o pessoal vendendo água mineral, água... Alguém já foi para a marcha para Jesus e viu o pessoal no meio da multidão vendendo as coisas ali, água mineral? Eu não só vi, como eu estava ali vendendo. Meu amigo, você que é adolescente, crente, você não sabe o que um cremosinho pode fazer na vida sua. Isso pode te levar para Porto Seguro, meu querido. Eu trabalhei no carnaval lá na minha cidade vendendo coração de boi assado na brasa para ir para Porto Seguro.
5 dias, todo mundo lá, meu Deus do céu, se todo mundo vai beber e vai comer, eu vou vender a comida, só não vou vender a bebida. E fazia o coraçãozinho assado, vendia um queijinho assado, e nós com 15, 16 anos, foi, pastor Júnior? Estávamos aonde? Em Porto Seguro, na Bahia, recebendo de Deus, aprendendo da visão. Então, querido, naquele dia, um vendedor ambulante era necessário. É muito parecido com esses que nós encontramos hoje. Aí de repente André, irmão de Pedro, chega e fala para Jesus: Jesus, eu encontrei um menino aqui. Eu encontrei um meninozinho que ainda tem 5 pães e 2 peixinhos. Pastor, mas não era a comida do rapaz? Você come... Gente, eu não estou falando de pão francês não, nem massa fina não. O pão no Oriente Médio é do tamanho dessa Bíblia aqui, ó. Eu sei que para você, homem, para algumas mulheres aqui, 5 pães não dariam para nada, mesmo que seja desse tamanho. Só daria para você. Pelo menos as crianças que estavam no retiro de carnaval, nós falamos aqui claramente, não foi não, pastor? Várias vezes. Queridos, leve o seu prato, seu talher, escova de dente. E eles nos desobedeceram, queridos. Não levaram prato, levaram vasilhas gigantescas para aquele lugar. Levaram bacias que dava para lavar roupa dentro. Desobedeceram o comando do altar. Era para ter levado o prato, meu pastor. E quando a gente chegou ali, tinha umas crianças ali naquela cozinha com uma bacia, dava para mergulhar dentro. Era maior que a piscina que tem lá no sítio. Então André, ele chega para Jesus e fala: Jesus, encontrei um menino que está com 5 pães e 2 peixinhos. Finalmente, eles encontram esse vendedor, mas o vendedor tem uma comida muito boa, não era para o consumo próprio, mas era para vender no meio daquela multidão. Ainda hoje se encontram vendedores dessa maneira lá no Oriente Médio. Mas, querido, antes desses discípulos irem atrás desse vendedor, antes de Jesus finalizar aquela reunião, antes de despedir aqueles 12 e eles saírem no meio da multidão, alguém está vendendo pão, alguém está vendendo alguma comida por aqui, nós precisamos comprar. Eu imagino a maioria daqueles 12 saindo daquela reunião dizendo: o líder falou para a gente encontrar pão. Mas isso é uma loucura. O líder deve estar enganado. Ele não sabe o que ele está dizendo. Mesmo assim, aqueles discípulos saem e vão atrás de alguém. E eu imagino que se passou pela cabeça de André. E naquele momento que ele sai no meio da multidão para procurar um vendedor, ele começa a pensar: Jesus, será que ele não sabe fazer contas? Será que ele não entende que nós temos 5.000 homens aqui? Como é que ele nos manda procurar alguém para vender comida? Se nós gastarmos todos os nossos 200 denários, não seria suficiente. Será que ele não entende que ele me mandou fazer uma coisa que é uma perca de tempo? Eu poderia estar fazendo outra coisa, eu poderia estar lá ouvindo ele pregar e ele me manda aqui procurar comida. Para que ele me mandou eu fazer isso se não vai adiantar de nada, se não resolve o problema? Eu estou desperdiçando a minha vida aqui. Eu estou perdendo tempo. Isso é um desperdício de energia. Esse tempo eu poderia estar fazendo outra coisa com ele. Finalmente, quando André volta com aquele menino, todo cheio de desesperança, com um sentimento de frustração, porque perder tempo frustra as pessoas. Como se estivesse perdendo tempo, ele diz: aqui está. O único vendedor que eu encontrei, eu avisei. O dinheiro não dava. 200 denários não dá. Mas agora o problema não é mais o dinheiro. O problema é a quantidade de alimento que nós encontramos. Só tem esse e esse só tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, ele ignora a pequena quantidade de alimento. O que André fez era suficiente para Jesus continuar com a programação dele. Jesus não estava preocupado, porque a Bíblia diz que Jesus já sabia o que iria fazer depois. O que Jesus queria era que André e os outros 12, Filipe e os outros 12, obedecesse e aprendesse que quando alguém vai onde Jesus manda, ou faz o que Jesus manda fazer, nunca estará perdendo tempo ou desperdiçando alguma oportunidade.
O desperdício, ele não faz parte da essência de Jesus. Ele não faz parte do caráter e do comportamento e das atitudes de Jesus. Jesus, ele ignora a quantidade de alimento e ele ensina os 12 que ele está no controle de tudo. E de repente ele dá uma nova ordem. Façam todos os homens se assentarem. Comecem a organizar essa multidão. Eu vou fazer algo, mas eu preciso de organização agora. Eu vou saciar a fome dessa multidão, mas antes eu preciso que essa multidão seja organizada. Eu quero que vocês 12 organizem tudo, toda essa multidão. Eu quero que vocês coloquem ordem na casa, para depois eu continuar fazendo o que eu vim fazer nessa noite. Jesus, ele pega o pão, ele agradece ao Pai pela provisão, e ele reparte entre os 12 aqueles pães, e os 12 saem com seus pães e começam a distribuir para as multidões. Da mesma forma aconteceu com os peixes. A mesma coisa aconteceu com um peixe, e no final todos se saciaram, todos se fartaram, todos ficaram satisfeitos depois que Jesus colocou as mãos no pão e no peixe que os 12 tinham trazido. Eu fico imaginando esse pão e esse peixe, a química que aconteceu para que isso pudesse ser multiplicado. Eu imagino, ai daqueles pães e ai daqueles peixes, se eles não tivessem se multiplicado depois que Jesus tocou neles. Quando Jesus viu aquela figueira lá no caminho para Jerusalém, em Betânia, ele vê aquela figueira e ele procura fruto, vai dormir. No outro dia de manhã, ele olha a figueira novamente, e é como se ele estivesse falando: eu te dei uma chance, você teve a noite toda para me dar fruto. Você quer mais o quê? A figueira não falou assim: eu queria mais um pouquinho de tempo, Jesus. Jesus sabia que se a figueira não multiplicou e não frutificou em toda a sua história, toda a sua existência, um pouco mais de tempo era suficiente para alguém apressado fazer o milagre. Quando Jesus, ele fala da parábola onde um trabalhador arrenda sua vinha, e aí ele sai, ele volta, quando ele encontra aquela árvore, aquela vinha não dá fruto, e ele diz, o dono da vinha fala: eu vou cortar essa vinha, eu vou destruí-la. E a pessoa, o lavrador que estava cuidando da vinha, disse: oh meu Senhor, pelo amor de Deus, não faz isso não. Deixa eu cavar um rego mais fundo, deixa eu adubar, deixa eu irrigar essa vinha, e quando o Senhor voltar daqui um ano, se ela não tiver dado fruto, aí sim o Senhor corta. A mesma coisa aconteceu, querido, quando Jesus saciou toda aquela multidão. O que acontece em seguida é que Jesus observa o povo comendo. Jesus começa a olhar aquela multidão, a mesma coisa do pastor Marcos no acampamento, começa a ver todo mundo comendo. E olha aquela multidão, aqueles homens sentados nos batentes lá na casa do sítio, uns descendo lá para o adoratório, cada um com suas bacias. E ali todo mundo comendo, e é bom demais ver aquele povo comendo. E eu não acreditava que eles conseguiriam comer tudo que eles colocaram naquela bacia. E o pior é que eles queriam repetir. Isso aí era inconcebível. Ele mesmo, gente, eu não estou falando de obesos ou gente gorda. Eu estou falando de menino que pesava menos do que o próprio prato. Gente que era tão magro que eu não sei onde cabe aquele tanto de comida. É uma pessoa que nunca iria no shopping comer no quilo. Nunca. Pelo menos ali, você pensa que os 12 não ficaram observando, mas eu sei exatamente quem eu posso levar para o shopping comer comigo. E quem eu não posso jamais convidar, a não ser que seja 2 cuscuz, e aí bota um café para inchar, e aí sacia ele. Mas Jesus, ele senta observando, e quando ele vê aquele povo sentado comendo, aí os 12 chegam com a bacia lá para eles: querem mais? Não, obrigado. Não, obrigado. Jesus começa a ver que todos estavam satisfeitos. Todos estavam saciados. Sabe o que Jesus fala? Recolham tudo que sobrou seja trazido, para que nada se perca, para que nada seja desperdiçado. Querido, isso me chamou muita atenção. Jesus, que miserabilidade é essa?
Por que o senhor não deixou para o lanchinho da tarde? Ou para a janta? A janta chamada RO, né? RA, resto do almoço. A maioria do brasileiro janta o resto do almoço. Naquele dia nós não jantaríamos o resto do almoço, porque está tudo com os 12 com Jesus. E Jesus começa a falar para os discípulos, explicar: eu não vou recolher, não é porque eu sou miserável. Pelo contrário, eu dei tudo que eles precisavam. Eu saciei eles totalmente, ninguém quer mais. Mas assim como o maná não poderia ser guardado, não poderia ser desperdiçado, hoje o pão que eu multiplico também vai ser recolhido. Porque não faz parte de mim desperdiçar nada. E queridos, quando eu olho Jesus, o Espírito Santo e Deus, eles não gostam de desperdício. Eles não gostam de perder nada. Por isso que Jesus diz: aqueles que o Pai me der, nenhum deles eu perderei. Jesus não gosta de te perder. E Ele não vai te perder. Ninguém, a Bíblia diz que Ele mesmo falou: o diabo maligno não vai arrebatar nenhum da minha mão, daqueles que o Pai me der. Jesus não gosta de desperdício, Ele não gosta de perder. Quando Deus criou a terra, quando Deus criou o céu, o mar, tudo que neles há, não houve nada criado que não tinha o seu determinado propósito. Tudo tinha uma explicação. É tanto que na física, na ciência, quando nós vamos estudar, nós observamos que tudo depende de alguma coisa. As árvores dependem do sol para fazer o processo de fotossíntese, para que liberem o oxigênio, para que os seres vivos respirem, aí os seres vivos vivem. Se tirar as algas do mar, as algas azuis, se tirar a floresta amazônica do mundo, nós morreríamos. Nós percebemos que existe um equilíbrio em todo o universo e tudo tem o seu determinado propósito. Cada coisa que Deus criou tem o seu determinado objetivo. E eu vejo Deus criando todas as coisas. Ele cria o sol para iluminar de dia, Ele cria a lua para iluminar a noite, Ele faz separação do dia e da noite, Ele faz separação das águas e da terra, Ele cria os peixes do mar, Ele cria as aves do céu, Ele cria os animais rastejantes, e cada um deles tem o seu determinado propósito. E no sexto dia a Bíblia diz que Ele faz uma criação espetacular. Ele cria o homem. E o homem, assim como qualquer coisa da criação, o homem também tem o seu determinado propósito. E quando nós olhamos e vimos a população mundial, quase 7,5 bilhões de pessoas, pode passar pela nossa cabeça que alguém foi criado sem um propósito. Pode ser que alguém foi criado no Brasil sem um propósito, sem nenhuma importância, sem nenhum objetivo no meio de uma sociedade. Pode ser que nós olhemos, queridos, para os jornais, pode ser que nós andemos de ônibus pela cidade e a gente consegue ver muitos mendigos ali no chão, nas ruas, e nós podemos pensar: essas pessoas não têm propósito. Essas pessoas, elas são a escória da humanidade, elas não têm nenhum propósito. Eu não sei por que Deus criou essas pessoas. Eu não sei por que Deus, no meio de 7... Por que Deus não criou todo mundo para trabalhar na sociedade? Por que existe tanto bandido? Por que existe tanta pessoa que não faz nada para agregar valor no meio da nossa sociedade? E quando nós pensamos assim, nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Nós não conhecemos o Deus que criou todas as coisas. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós entendemos que não existe nada que Ele criou que não tenha o seu determinado propósito e sua importância. Não existe nada que Deus criou para que um dia fosse desperdiçado. Deus não é como um artista que pinta um quadro e de repente ele coloca ali mais uma árvorezinha colorida só para enfeitar o quadro. Não, quando Ele criou a humanidade, cada pessoa que Ele cria tem o seu determinado propósito debaixo do céu. Deus, Ele não criou você ou Ele não criou qualquer outra pessoa sem que Ele tivesse um projeto para essa pessoa. Você não é só mais um detalhe no quadro que Deus pintou. Você não é só mais alguma coisa que Deus criou porque não tinha mais o que fazer e Ele criou você. Você foi criado com um propósito de Deus. E cada ser humano que existe tem sua importância para Deus. Deus, Ele não desperdiça. E a sua vida não é um desperdício para Deus, querido. Quando Deus criou tudo,
Quando Ele projetou a criação, quando Ele planejou, cada coisa tinha o seu fim, cada coisa tinha o seu objetivo. Lá em Gênesis 2, capítulo 5, nós vemos Deus dando uma desacelerada na criação. Como assim, pastor? Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Deus já tinha criado tudo. E Deus fala, não vou criar agora a planta, porque ainda não tem homem para lavrar a terra. Porque se eu criar as plantas agora, para que elas vão servir? Elas vão ser desperdiçadas. E Deus primeiro criou você. E a Bíblia diz que subia uma neblina, uma garoa. Chovia, não das nuvens, mas chovia da terra naquele tempo. Nós vemos aqui Deus não desperdiçando nenhuma árvore. E pastor, o que é desperdiçar? Desperdiçar, querido, é gastar exageradamente. Desperdiçar é perder, é sobejar, é jogar no lixo. Desperdiçar é usar sem necessidade. Isso é desperdiçar. Deus criou o homem e não o criou para que esse fosse desperdiçado. Pastor, e como é que o homem pode ser desperdiçado? Como é que o homem pode ser desperdiçado? Pergunta para o irmão que está do seu lado, como é que o homem pode ser desperdiçado? Quando um jogo de futebol está com um placar de 4-0, muito parecido com o que aconteceu quarta-feira, o Flamengo goleou de 4-0. Quando um jogo está 4-0, meu pastor, vamos dizer que um time muito ruim, não o Flamengo, vamos dizer que o Vasco esteja ganhando de 4-0, aos 30 minutos do segundo tempo, só falta 15 minutos para terminar o jogo. Já é um milagre, está 4-0, mas vamos dizer que aconteça um milagre maior. O Corinthians empate, faltando 15 minutos. Como aconteceu com o Barcelona agora. O Barcelona precisava ganhar de 4-0. Aí o outro time fez um gol, o Barcelona precisava agora dobrar, 6-1. Pois faltando 5 minutos para terminar, Neymar acabou com o jogo, fez tudo e o Barcelona ganhou. Mas vamos dizer que faltando 15 minutos para terminar o jogo, está 4-0 para o Vasco, o Corinthians vai e empata faltando os 15 minutos. Sabe o que acontece? Para o Corinthians, aquele empate vai ter sabor de quê? De vitória. Vai ou não vai? Vai ter sabor de vitória. Mas para o Vasco, vai ter sabor de quê? Mas ele perdeu? Não, o que aconteceu? Ele empatou, mas tem um sabor de derrota. Quando nós desperdiçamos, nós sempre temos o sabor de derrota. Assim como Jesus mandou recolher o que sobrou, Deus não criou o homem para este desperdiçar sua vida, desperdiçar as oportunidades, desperdiçar suas finanças, desperdiçar sua família, seu tempo, os seus dons. Deus não criou você, querido, para desperdiçar nada. Deus não criou para que você fosse um desperdício na terra. Todos nós temos um determinado propósito em Deus. Todos nascemos para um determinado objetivo. E não existe homem sobrando na terra, querido. Não existe homem sobrando na terra. Cada um que está hoje na terra foi Deus que criou e cada um tem o seu propósito. Todos foram criados por Deus, cada um com o seu respectivo propósito definido. Os 144 são pessoas com propósito. São pessoas que assumiram a responsabilidade de alimentar uma multidão. Os 144 não perdem tempo quando fazem a obra de Deus. Eles não desperdiçam suas vidas quando eles se dedicam aos discípulos. Isso é o propósito de Deus para nós que somos 144. Mas muitas pessoas estão desperdiçando suas vidas. Muitos homens estão gastando o seu tempo, seus recursos. Estão ficando satisfeitos em empatar na vida. Eles se preocupam apenas em não serem maus. Quem não já escutou as pessoas dizendo: eu não roubo, eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada de... Quem já ouviu alguém falando isso? Querido, isso é empatar. Como assim, pastor? Isso é empatar. Não adianta ser bom e não fazer nada de bom.
O que adianta nós não matarmos, não roubarmos, não fazermos nada de errado? Se você pode fazer o bem e não faz, você está pecando, diz a palavra. Não adianta ser só bom, não adianta ser só um bom discípulo, não adianta só ser um bom crente. Isso é empatar. E é um empate que vai ter sabor de derrota no final de tudo, no dia do juízo final. Como é que alguém pode desperdiçar a sua vida, pastor? Desperdiçar, querido, quando a pessoa desperdiça a sua vida, é ser ou fazer alguma coisa na vida que não se compara com tudo que ele poderia fazer se ele estivesse dando 100% de si mesmo. Desperdiçar é alguém ser ou fazer muito menos do que o seu potencial verdadeiro. Isso é desperdício. Desperdício é quando nós perdemos o nosso objetivo. Desperdício é quando eu poderia ter 100 células e eu só tenho 16 células. Isso é desperdício. Desperdício é que com 10 anos de crente, eu já poderia ser um crente com mais de 1000 discípulos. E não passo de 100. Isso é desperdício. Porque eu sei que Deus me criou para um propósito, e eu sei que eu tenho um potencial que, se eu colocar à disposição de Deus, Jesus vai multiplicar assim como Ele fez com os pães e peixes. Mas quando eu impeço essa multiplicação, eu estou desperdiçando tudo aquilo que Deus me fez, tudo aquilo que Deus me criou para que eu conquistasse. Quando o filho pródigo exige a herança, ele começa a gastar de forma irresponsável, dissolutamente. Ele começa a gastar de uma maneira exagerada, e ele desperdiça todos os seus bens. O fim do filho pródigo você já conhece. No final ele começou a valorizar. Alguém que antes desperdiçava, depois que perde tudo, começa a valorizar as pequenas coisas. E ele começou a valorizar até a comida que os empregados do pai dele tinham. Outra pessoa que desperdiçou a vida foi o rei Saul. Saul desperdiçou muita coisa na vida dele. Primeira coisa que Saul desperdiçou foi a sua posição de rei. Como assim, pastor? Saul, ele era um rei, mas ele não conquistou os territórios que ele poderia ter conquistado. Por isso que na canção, quando ele começa a ter inveja de Davi, as pessoas cantavam: Saul matou seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Sabe por que Saul ficou com raiva? Porque ele poderia ter matado os 10 milhares e não matou. A pessoa que tem inveja, ela sabe que ela está desperdiçando as oportunidades que ela tem. Quando a pessoa tem inveja da outra porque a outra tem condição financeira e ela não tem, ela sabe no fundo que a outra pessoa está fazendo algo que ela não faz. Quando eu vejo um discípulo com 20 células, 30 células, eu tenho 10 células. Se eu ficar com inveja desse irmão, eu vou reconhecer que ele está fazendo algo que eu não estou fazendo. Eu estou desperdiçando. Talvez na hora que eu estou assistindo Netflix, ele está evangelizando. Na hora que eu estou assistindo Big Brother, ele está no culto. É desperdício ou não é uma vida dessa? Segunda coisa que Saul desperdiçou foi sua capacidade física. A Bíblia diz que do ombro para cima não tinha ninguém igual a Saul. E por que então que um jovem raquítico, um anãozinho de 17 anos foi matar um gigante? E ele não foi, já que ele era o maior da nação. Porque ele estava desperdiçando o potencial físico que Deus deu para ele. Tem pessoas que estão desperdiçando seus corpos. Provérbios diz para o homem fugir da mulher adúltera, prostituta. Isso é uma armadilha. Se a Bíblia está dizendo para o homem fugir da mulher, eu espero que a mulher não seja esse tipo de gente. Enquanto nós, homens de Deus, precisamos fugir desse tipo de mulher, as mulheres de Deus não podem ser essa mulher. Não podemos entender, não dá para entender porque uma mulher tão bonita desperdiça seu corpo vestindo roupas nuas. Por que uma mulher tão linda vai se comportar como alguém tão feia?
Terceira coisa que Saul desperdiçou foram suas finanças. Não teve nada dos recursos, não teve nada do dinheiro que Saul tinha, que estava no templo que Salomão construiu. Não tinha nada, meu pastor, ele não fez nada. Tinha dinheiro, mas não comprou a madeira, não comprou nada. Todo o dinheiro de Saul, daquela multidão de dinheiro, daquela fortuna, quando Salomão construiu o templo, não tinha nada, nem uma bacia que Saul tinha comprado. Porque o coração dele não estava na casa de Deus. Não estava nas finanças para o reino de Deus. Ele estava desperdiçando suas finanças. Quarto, Saul, ele desperdiçou a coisa mais importante do universo. Ele desperdiçou a presença do Espírito Santo na vida dele. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. E ele começou a fazer abominações. E ele desperdiçou a presença do Espírito Santo na vida dele. Não pense que alguém cheio do Espírito Santo não possa pecar. Pode. E se permanecer no pecado, vai chegar um momento que o Espírito Santo vai sair de você. Por isso que se você tem um Espírito Santo, a Bíblia diz, aquele que está limpo, limpe-se mais. Um líder que desperdiça o seu ministério, quando ele deixa de contemplar o reino de Deus, ele perde o foco e ele começa a criar o próprio reino. Ele começa a gostar dos elogios, ele começa a desejar a glória para si, ele começa a usar o ministério para os benefícios pessoais, e isso é um grande desperdício. Jesus, após fazer aquele milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele é exaltado pela multidão. Sua fama corria pela nação. Em João 6,14, nós vimos aquele povo aclamando Jesus, porque eu falei no início, aquele milagre não ia passar desapercebido. Mas diz, vendo pois aqueles homens o sinal que Jesus operara, diziam, este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Versículo próximo. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei. Jesus, ele tomou uma decisão que muitos líderes hoje não querem tomar. Quando querem nos exaltar, nos promover, até mesmo por causa do sucesso do ministério, em vez dos homens de Deus estarem se ajoelhando, sempre depois de uma grande conquista, Jesus subia no monte para ficar sozinho com o Espírito Santo. Sabe por quê? Para matar o orgulho. Para não dar chance dele querer se rebaixar. Eu vou explicar. Quando aquele povo decide colocar Jesus numa posição política, qualquer pessoa no mundo falaria, estão colocando Jesus num lugar melhor. Estão colocando Jesus numa posição de destaque, de honra. Mas na verdade, o que estavam fazendo era rebaixando Jesus. Ele já era muito mais do que aquele lugar que o povo queria colocá-lo. Quando perguntaram para o pastor Billy Graham, por que o senhor não se candidata à presidência dos Estados Unidos? Ele disse, eu não vou me rebaixar, porque eu sou ministro do Evangelho de Jesus Cristo aqui na terra. Querido, ele se ausenta, Jesus se ausenta e não aceita ser rebaixado para tão pequena posição. Ele não poderia aceitar ser um rei político, rei dos judeus simplesmente. Sabe por quê? Porque ele já era a videira verdadeira. Jesus, ele já era o pão que desceu do céu, ele já era a verdade e a vida, ele já era o caminho. Jesus já era o rei dos reis, o senhor dos senhores, a estrela da manhã, o cavaleiro do cavalo branco. Ele já era muito mais do que o lugar que estavam querendo colocá-lo. Jesus já era muito mais, e ele não iria se rebaixar por um cargo de exaltação. Por isso que você, 144, quando você tem sucesso no seu ministério, você não pode aceitar a glória para si. Não se rebaixe. Esse é o lugar daqueles que caem. Porque a palavra de Deus diz em provérbio que a altivez precede a queda. Todo mundo que levanta o nariz não olha por onde anda e vai cair. E nós como homens, como líderes de célula de sucesso, pais de multidões, nós temos que entender que os elogios virão. Nós temos que entender que o reconhecimento pode vir. Nós temos que entender que nós vamos ser tentados naquilo que todo mundo é tentado. Quem aqui é orgulhoso? Levanta a mão. Quem aqui está se enganando? Levanta a mão. Quem aqui não entendeu o que eu falei?
Porque você estava fazendo as duas coisas. Primeiro, você está se enganando. Sabe por quê? Porque todos vocês são orgulhosos. Todos nós somos orgulhosos. Todos nós temos uma tendência a sermos prepotentes, a sermos altivos. Sabe o que é que acontece conosco? Quando nós recebemos um elogio, nosso ego incha. E não existe um aqui que não passe por isso. Não existe nenhum desses. O homem é tão tendencioso a isso, que foi uma das tentações que o diabo usou para fazer Jesus cair, para tentar fazer Jesus cair. O diabo pegou Jesus, levou ele no pináculo do templo e disse: olha, tudo isso eu vou te dar, se você me adorar. E Jesus, assim como ele subia para o monte depois de um milagre, esse é o segredo de crescer no ministério. Pregou bem, quando descer, vai para o monte. Fez uma célula que cresceu, pois quando ela crescer, vá para o monte. Quando você receber um elogio por causa do seu ministério, sabe o que você vai fazer? Vai para o monte. Sabe por quê? Porque quando você vai no monte, você deixa o teu ego lá na cruz e você desce humilde como você tem que ser. Você tem um ministério poderoso, amém, querido? Quem crê que tem um ministério poderoso? Não se rebaixe sendo um mero trabalhador. Não se rebaixe sendo um simples filho de alguém. Você não é só filho da sua mãe, do seu pai, não. Você é, mas você não é só isso. Não se rebaixe sendo apenas um servidor público, sendo apenas um empregado. Não se rebaixe sendo apenas um empresário. Não se rebaixe, querido, porque nem o presidente de um país é um cargo que possa competir com aquilo que Deus te chamou para fazer. Não se rebaixe. Você não é só isso que você está vivendo. Lucas 25, 27. Lucas 4, 25. Já estou encerrando. Último versículo. Queridos, eu não posso me rebaixar. Eu não sou apenas um servidor público. E você não é apenas um servidor público também, um empregado, um médico, um advogado. Não se rebaixe. Pastor, é ser rebaixado ser um médico? Claro que não. Eu estou dizendo que é ser rebaixado você se contentar só em ser médico. Quando o Espírito Santo quer habitar em você e quer fazer um ministério poderoso através da sua vida. Rebaixado é alguém que tem um potencial incrível, um dom incrível dado por Deus e desperdiça acordando cedo e dormindo tarde todo dia por causa de um emprego para ganhar um salário mínimo. Isso é desperdício. Eu posso ser um empregado, eu posso ser um policial, eu posso ser um advogado, mas eu não sou só isso, eu sou muito mais do que isso, porque Deus tem um propósito na minha vida. Lucas 4 diz: em verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve uma grande fome por toda a terra. 26. Muitas viúvas existiam, mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Existe uma multidão aqui nessa igreja, mas é você que está aqui hoje. Existe uma multidão de homens que Deus criou, mas poucos daqueles que foram chamados foram escolhidos para estar aqui hoje. Versículo 27, a Bíblia diz que havia muitos leprosos, mas apenas Naamã desceu e foi curado no Rio Jordão. Existem vários, melhores até do que você e do que eu. Existem vários que têm capacidade, porque existiam vários naquele dia da multidão. Mas aqueles que querem assumir uma responsabilidade, essas pessoas recebem o Elias, essas pessoas descem para as águas do Jordão, porque elas decidiram assumir a responsabilidade do ministério. Você que é 144, você tem que entender que você não é um crente normal da igreja. Você não faz parte da multidão que nós temos aqui na Filadélfia. Você é um 144 pastoral, querido. Você é importante demais para a igreja. Não desperdice a capacidade que você tem. Você não é qualquer pessoa, você é um 144 da Filadélfia. Pastor, isso é motivo de orgulho? É motivo de orgulho eu ser um 144 da Filadélfia. Não é motivo de eu deixar o orgulho habitar no meu coração. Mas é uma grande honra, um grande privilégio. Porque existe uma unção derramada para os 144 pastorais da Filadélfia. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus.